Excelentíssimos vereadores que compõem o plenário desta Casa, verificando a existência de quórum legal, dou por aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal prevista para esta data, rogando ao Criador que ilumine e inspire nossos pensamentos e trabalhos. Saúdo os colegas vereadores, vereadoras e aos ilustres visitantes, bem como a todos que recebem a transmissão dos trabalhos via internet, aos ouvintes que recebem a transmissão desta sessão através da Rádio Pomerode e aos representantes da imprensa que prestigiam esta sessão. Na forma regimental, solicito ao segundo secretário, vereador Zauri, para que faça a leitura da ementa da ata da sessão anterior, tendo em vista que seu conteúdo já foi enviado aos ilustres vereadores por e-mail no prazo regimental. Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Pomerode. Na terceira sessão legislativa, em 22 de setembro de 2015, com início às 19 horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores do município de Pomerode. Tendo na presidência o vereador José Amarildo da Silva, vice-presidência, vereadora Karen Radins Reff, primeiro secretário, o vereador Klaus Kran, segundo secretário, vereador Zauri Martins do Nascimento. Com a presença da totalidade dos senhores vereadores, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos. Procedeu-se à ata da leitura da reunião anterior, a qual foi aprovada. Indago os ilustres vereadores se alguém tem alguma observação aos termos da ata. Verificando que nenhum tem alterações a propor, coloco a ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. A ata aprovada por unanimidade. Em continuidade aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário, vereador Klaus, para que faça a leitura do material de expediente que se encontra na secretaria para esta sessão. Reunião ordinária do dia 6 de outubro de 2015. Correspondências recebidas do Fundão. Fundo de Apoio aos Municípios encaminha para a ciência dos vereadores o termo de convênio firmado entre o Estado de Santa Catarina e o município de Pomerode, com objeto e finalidade de transferir recursos para a execução do projeto de adequação de infraestrutura e pavimentação da via urbana Rua Ricardo Krieger, com a finalidade de promover a melhoria da mobilidade urbana e a segurança de pedestre e motorista. Os recursos destinados para este convênio são no montante de R$ 1.396.124,63. Deste total, R$ 123.138,19 devem ser de contrapartida do município de Pomerode, financeiramente ou em bens e serviços. Convênio este recebido pelos vereadores por e-mail. Ofícios do Executivo. Encaminha o ofício número 471/2015, com resposta ao requerimento número 79 de autoria de todos os vereadores. Em seu atendimento, envia um projeto de lei com redução de dotação orçamentária da Câmara para transferir para a FUNPEL. Neste mesmo ofício, respondo ao requerimento de número 80 de autoria do presidente da Câmara e em seu atendimento encaminha o decreto número 2.985, que transfere dotações orçamentárias internas da Câmara. Encaminha o ofício número 472/2015, com resposta ao ofício da vereadora Karen, de número 165, com cópia do protocolo do encaminhamento do projeto para uma ponte pênsil, enviado pelo Executivo ao deputado Aldo Schneider. Encaminha o ofício de número 473/2015, com resposta ao requerimento número 63 do vereador José Amarildo da Silva, onde tecer explicações sobre a manutenção da jornada de 40 horas para o cargo de terapeuta ocupacional. Encaminha o ofício de número 476/2015, com resposta ao requerimento número 71 do vereador Klaus. Informa que o mesmo foi respondido pelo ofício 136/2015, protocolado na Câmara em 18 de setembro de 2015.
Encaminhe ofício de número 490/2015 com resposta ao requerimento número 77/2015 do vereador Amarildo, que versa sobre regras para medidas mínimas para a caixa d'água das novas construções e informa que essa solicitação já é atendida pelo plano diretor. Encaminha ofício número 491/2015 com resposta ao requerimento número 70 do vereador Amarildo sobre a sugestão de se fazer eleição direta para diretores das escolas. Informa que, embora conste no Plano Municipal da Educação, neste momento não será implantado. Encaminha o ofício número 492/2015 com resposta ao requerimento número 78 de autoria do vereador Amarildo sobre a regulamentação e cumprimento da Lei número 2605/2013 sobre o programa de tratamento de areia utilizado em equipamentos de recreação instalados em locais destinados ao público. O Executivo informa que ainda não fez a regulamentação, mas que providenciará junto aos setores envolvidos. Encaminha o ofício número 494/2015, com o balancete da Prefeitura Municipal de Pomerode referente ao mês de agosto de 2015. Encaminha o ofício número 502/2015, destinado ao vereador Klaus, com a cópia uma planilha destinada dos serviços solicitados pendentes a título de incentivo agrícola. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 2633/2015. Concede subvenção social ao Grupo Folclórico Alpenbach de Pomerode e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 2634/2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidade e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 2635/2015. Concede contribuição financeira à Associação Formigueiro Esporte Clube e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 2636/2015. Concede subvenção social à Sociedade Beneficente Santa Maria Madalena Postel, Centro Educacional Nossa Senhora de Fátima, e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 2637/2015. Anula parcialmente dotação orçamentária no orçamento em vigor da unidade gestora Câmara Municipal e abre crédito adicional suplementar no orçamento em vigor da unidade gestora Prefeitura por destinação de recursos. Projeto de Lei Complementar número 319/2015. Cria e altera dispositivos da Lei Complementar 122 de 20 de dezembro de 2005. Nos termos da Lei Federal número 13.135, de 17 de junho de 2015. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária 351/2015, de autoria do vereador Klaus Kram, declara de utilidade pública municipal Associação Recreativa Veteranos do Ribeirão Areia. Projeto de Lei Ordinária número 352/2015, de autoria do vereador José Amarildo da Silva. Altera a denominação de via pública, cria nova denominação e dá outras providências. Projeto de Decreto número 122/2015, de autoria da mesa diretora, retifica o Decreto número 116, de 22 de julho de 2015. Indicações: 63 do vereador Rafael Fitzgerald, 64 do vereador José Amarildo da Silva. Requerimento número 85 do vereador José Amarildo da Silva. Objeto: informações detalhadas dos gastos da Secretaria de Saúde de janeiro de 2013 até agosto de 2015. Matéria da ordem do dia. Em única discussão e votação, o projeto de lei ordinária do Executivo número 2623/2015 estima a receita e fixa a despesa do município de Pomerode para o exercício de 2016. Lei orçamentária anual. Em única discussão e votação,
O projeto de lei ordinária do Executivo número 2624/2015 revoga, substitui anexos e planilhas da lei ordinária número 2726 de 30 de julho de 2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Em única discussão e votação, o projeto de lei ordinária do Executivo número 2625/2015 revoga, substitui anexos e planilhas da lei ordinária número 2614 de 24 de dezembro de 2013, que institui o plano plurianual do município de Pomerode para o período de 2014 a 2017. O material lido fica entregue à Secretaria Legislativa para os devidos encaminhamentos. Em continuidade aos trabalhos, na forma regimental, dou início ao grande expediente e solicito ao primeiro secretário, o vereador Klaus, que informe a nominata dos vereadores que se inscreveram previamente para fazer uso da tribuna nesta noite. Vereadores inscritos: vereador Rafael Fitzenreiter, vereador Zauri, vereador Klaus e vereador Amarildo. Eu convido, nesse momento, o vereador Rafael para o seu pronunciamento. Excelentíssimo presidente desta casa, em seu nome gostaria de cumprimentar os demais vereadores presentes e também cumprimento especialmente a todos os munícipes presentes hoje aqui na Câmara de Vereadores, como também aos que estão nos ouvindo através da Rádio Pomerode no dia desta quarta-feira e aos que nos assistem agora através da sessão online. Senhor presidente, vereadores, comunidade, eu teria aqui, para iniciar o meu discurso, uma série de agradecimentos até e explicações aqui a fazer nesse dia de hoje. E começo pela rua Frederico Weg e também outras ruas aqui que não menciono, onde alguns moradores reclamaram essa semana de que a prefeitura fez a manutenção da rua e deixou cerca de os paralelepípedos jogados na calçada sem ter nenhuma destinação ou conclusão da obra. Segundo o secretário de Governo Jair Kleber, esta parte fora realizada hoje, todos os últimos detalhes, e agora encontra-se normalizada. Acredito também que outros vereadores levantaram esta questão em tribuna. Se eu não me engano, o presidente da Câmara, Amarildo, levantou essa questão, se não em tribuna, ou até nas redes sociais, referente a esta indicação. Também gostaria de explicar, referente ao aparelho de raio-x dentário, conforme alguns moradores vieram me procurar, de que ele estava em manutenção, o que impede ainda, né, a realização deste exame aqui em nossa cidade, conforme o retorno do secretário de Governo Jair. O equipamento aqui na cidade ele está em manutenção e dentro das próximas semanas, uma ou duas, ele já deve estar em completo funcionamento e assim, né, sucessivamente, os moradores aqui de Pomerode terão novamente o atendimento aqui em nossa cidade e esse serviço não precisará ser mais terceirizado. E também tenho mais uma resposta aqui de um e-mail que enviei ao secretário de Governo referente à rua Alberto Spredemann, que recentemente foi asfaltada, né, aquele asfalto mais recente. Muitos moradores me vieram perguntar se a entrada da rua deles seria refeita pelo simples fato da empresa que asfaltou aquela rua ter retirado parte da pavimentação que eles já tinham nesta entrada, o que dificulta muito o acesso com carros ou até outro tipo de meio de locomoção em suas residências. Em resposta,
do secretário de Obras respondeu de que essa manutenção das entradas de cada residência que sofreu alguma alteração, que sofreu alguma deterioração pela obra, será feita juntamente com as calçadas. Então, a população, os moradores daquela rua não precisam se preocupar por enquanto. Né? Esperamos que seja feito. E, senhor presidente, eu estou aqui também emitindo um ofício à mesa diretora com o intuito de fazer uma sugestão à diretoria aqui da Câmara para que nós, aqui da Câmara de Vereadores, também dispusemos de um sinal Wi-Fi livre para quem nos assiste ou para quem precise acessar a internet em algum momento. Já sabemos de que existe hoje o sinal Wi-Fi livre no pavilhão de eventos, que é disponibilizado para quem o frequenta, como também é disponibilizado o Wi-Fi livre também para a Praça Jorge Lacerda. E como pedido anterior também que eu já havia feito para a Prefeitura, né, que fosse disponibilizado o Wi-Fi livre, no mínimo na Praça Egon Barr, como também na Praça da Porcelana Schmidt, para acesso tanto aos munícipes, como também a turistas e todos que necessitam deste acesso. Então eu estendo aqui também para que nós aqui possamos fazer a nossa parte, para que a Câmara amplie o sinal também aos seus visitantes e deixe uma rede livre, além da nossa rede que nós possuímos aqui para o nosso acesso, uma rede para os munícipes aqui que frequentam, assistem aqui à sessão da Câmara e também vêm resolver questões diárias aqui na Câmara de Vereadores. E, prezada comunidade, lendo o Jornal de Santa Catarina, hoje pela manhã, em sua capa, mostra que o governo do estado cedeu um helicóptero para o Corpo de Bombeiros de Blumenau, temporariamente, para realizar atendimentos diversos em acidentes de carros e outras emergências aqui em toda a nossa região, não só em Blumenau, mas também na região do Vale do Itajaí. Neste primeiro momento, eu aqui em tribuna, como também critico muitas ações do governo e do governador do estado, neste momento é uma questão que eu levanto elogios para uma iniciativa desta questão e aproveito o momento para mobilizar aqui nós, vereadores aqui da Câmara de Pomerode, para que nós façamos um requerimento redicionado para o governador de que este helicóptero não seja apenas temporário, para que ele realmente fique na região aqui do Vale do Itajaí para atendimento tanto em estações corriqueiras na cidade de Blumenau, como também nas cidades ao seu redor. Neste caso, inclui-se Pomerode, que certamente nós, munícipes aqui, seríamos muito beneficiados com o atendimento rápido que é desta questão de um helicóptero disponível à população. Para quem foi a feijoada dos bombeiros voluntários aqui deste ano, aqui que aconteceu no pavilhão de eventos, teve a oportunidade de conhecer um pouco desse serviço, que foi o helicóptero Águia, que pertence a Blumenau, que fez uma demonstração de um atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito com uma vítima. Para se ter uma ideia, de Joinville até o pavilhão de eventos, desde que fora chamado esse helicóptero, ele demorou cerca de 15 minutos para percorrer todo esse trajeto. Isto, né, de carro, de ambulância, nós aqui sabemos, e quem frequenta, passa pela Serra de Jaraguá, passa por dentro de Jaraguá do Sul, que é um caos, e vai até a BR sentido Joinville, sabe que dentro de 1h30 não se faz. Principalmente nos horários de pico, onde ainda assim o tempo ele é determinantemente pior para que se faça um atendimento, alguma emergência. Então gostaria de solicitar a quem se dispuser a colocar o nome no requerimento, para que nós
pedíssemos ao governador do Estado e também que pedíssemos às próprias câmaras municipais aqui do Vale do Itajaí para que também tomem essa iniciativa para fortalecer esse pedido aqui no Vale do Itajaí. A quem tiver interesse, né, dispararei um e-mail juntamente com o procurador da Câmara para os demais vereadores para se colocar à disposição e incluir o nome nesse requerimento. E, para finalizar, a prezada comunidade que nos ouve, também gostaria aqui de antecipar e divulgar um projeto de lei de minha autoria, que irá entrar nesta casa na próxima sessão aqui da Câmara, que autoriza o Poder Executivo, ou seja, a Prefeitura Municipal de Pomerode, a conceder por adoção a administração de locais indicados e dentre eles, neste caso, seria a administração de praças, parques, jardins, demais logradouros e bens que pertencem aqui à Prefeitura Municipal, por empresas e instituições que tenham interesse em adotar alguma praça ou até mesmo calçada, enfim, para que faça manutenção ou também invista nesta questão. Tomei liberdade de entrar com esse projeto de lei a partir do momento que duas empresas aqui da nossa região entraram em contato comigo, que tinham interesse em adotar uma praça em texto central, para que a empresa pudesse manter a praça, para que a empresa pudesse investir na praça e, enfim, fazer uma ação social onde ganha tanto a empresa que adota, como também ganha a comunidade que é beneficiada naquele local, e também a prefeitura, que de certa forma tem um gasto a menos para se preocupar aqui em toda a nossa cidade. Então, já estendo aqui aos demais vereadores a informação, e em questão até para informar a comunidade, o regulamento da adoção, ele então fica a cargo da própria prefeitura. É claro que eu tenho aqui uma sugestão, a qual também, após aprovado o projeto aqui na Câmara, se for aprovado pelos demais vereadores, né, poderíamos discutir mais à frente. Senhores vereadores, prezada comunidade, estes seriam os assuntos que eu tenho para a sessão da tribuna de hoje. E muito obrigado, vereador Fitz. Agradeço ao vereador Rafael pelo seu pronunciamento e convido o vereador Zauri para o seu pronunciamento. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade presente, venho à tribuna esta noite para trazer algumas reivindicações da comunidade. Nos últimos dias, devido às enxurradas, às chuvas, vento forte, então, algumas localidades em Pomerode tiveram problemas com as ruas, e esse vereador já até conversou com o secretário de obra na semana passada, pedindo providências para que fosse tomada com alguns deslizamentos pequenos, que acabaram fechando a passagem de água das sarjetas, entupindo bocas de lobos, tubos, e fosse passado também a patrola em vários pontos onde que corroeu o macadame e foi embora. Então, foi feito sim a retirada dos deslizamentos pequenos, mas não foi passada a patrola, não foi desentupido as bocas de lobo, então continua com o mesmo problema, devido cada vez mais à enxurrada, com esses dias de chuva que vem sendo frequente, levando mais embora o macadame, a rua, e trazendo mais dificuldade para os moradores, em algumas regiões do Ribeirão Solto, do Vale do Celque Grande, do Vale do Celque Pequeno, e também do Ribeirão Litic. A gente entende que
todas as regiões vêm sofrendo, a patrola tem passado. Por exemplo, aqui não adianta fazer pela metade. Por exemplo, aqui eu posso dar Ribeirão Solto. A patrola foi 2 vezes semana passada, essa semana somente até nas proximidades do Salão Germano Tito. E acima, então, parece que já é compromisso de Timbó, como eu já disse aqui em 2013, 2014. Tem que estar sempre numa luta, brigando, pedindo para que seja, porque nas ruas transversais e acima das proximidades do Salão Germano Tito, a patrola não vai. Então, tem que sempre estar pedindo. Já conversei também com o motorista da patrola, que prontamente me atendeu e disse que sempre temos que conversar com o fiscal, porque ele precisa da ordem deles, até porque quando ele vai sem autorização, ele é cobrado também, para que seja feito só onde é cobrado. Então, pedimos que tomem providência para que vejam realmente, não são todos os pontos das ruas, e nem todas as ruas dessas localidades, mas várias ruas estão com dificuldade. E se não tomar providência, o custo vai ser muito maior para o município, devido que vai ter que macadamizar todas as ruas novamente, daqui a pouco vai entupir totalmente a tubulação, tem que trocar, porque não tem mais nem como trocar. Então, fica difícil. Peço que vou encaminhar na noite de hoje um ofício pedindo ao secretário que envie um fiscal a essas localidades para que tomem as providências. Também na rua Ricardo Ashted, precisa ser feita a medição da rua. Foi procurado por alguns moradores e onde que já, segundo eles, conversaram com a Secretaria de Planejamento do município, mas não tiveram ainda nenhum retorno. Alguns moradores pediram. Então, essa rua fica aí próximo a Rex Road, indo para Texto Alto aqui, passando Guns. E os moradores solicitam a medida da rua para poder tomar algumas providências de calçada e fazer aí algumas tubulação que tem que ser feito devido à enxurrada, estar invadindo algumas casas que estão num nível mais baixo. Então precisa que a prefeitura também tome uma providência, e o que os moradores estão pedindo é só mesmo a medida da rua, não para que eles possam tomar as providências dentro dos seus terrenos. Também vou estar encaminhando esse ofício ao Executivo Municipal para a Secretaria de Obra. E também gostaria de falar que do último domingo tivemos a eleição do Conselho Tutelar. Queria parabenizar a todos os eleitos e também os suplentes e os que participaram dessa eleição. As pessoas que compareceram, tiveram a responsabilidade de votar, foram quase 10% da população que compareceu para votar. Acho que está de parabéns quem saiu de casa no domingo, dos bairros, das comunidades, para vir até o centro, devido que a votação foi feita só no teatro, onde que dificultava muito, o transporte dessas pessoas não poderia ser feito, apenas cada um com o seu carro, e muita gente a gente sabe que não tem condições, não tem carro. De ônibus ficava mais difícil ainda, nos domingos a gente sabe a dificuldade que a nossa população tem aos domingos para se deslocar de ônibus, e nós fizemos uma eleição do Conselho Tutelar, quando eu digo nós, o nosso município, onde que só podia votar no teatro, onde que só não poderia haver um transporte, não poderia pegar carona, porque podia estar sendo indiciado por dar carona para alguém ir votar. Então, dificultou bastante e, mesmo assim, praticamente quase 10% da população compareceu para votar, mostrando, sim, que nem tudo está perdido, que a população tem cada dia mais interesse em decidir pela situação e por quem vai nos representar em qualquer que seja o órgão no nosso município ou qualquer município. Então, quero aqui parabenizar a todos que organizaram, participaram e compareceram para votar. Sala das sessões, vereador Zauri. Agradeço, vereador Zauri, pelo seu pronunciamento e convido o vereador Klaus para o seu pronunciamento. Excelentíssimo presidente, vereador José Amarildo da Silva, colegas veredoras, vereadores de distinta visita. Inicialmente, quero aqui também me manifestar e também falar sobre patrulhamento e macadamização, conforme o vereador Zauri já falou. Então, esperamos sim. Tivemos 2 anos praticamente sem chuva e agora, há alguns dias, de vez em quando uma chuvinha, então já estão tendo dificuldades então em fazer essa manutenção das ruas em nossa cidade. Então esperamos que com essa redução da jornada de trabalho, então
principalmente Caro Pipa, que também não sei qual o motivo, se no período da tarde não faz mais o procedimento, a sua rota. Então essas coisas todas têm que ser analisadas e quem sofre com isso é sempre a população. E diante disso eu também quero aqui me manifestar novamente, como no ano passado, que este vereador não concorda com esse horário adotado pela administração municipal. Então é uma opinião pessoal devido às pessoas que procuraram este vereador e simplesmente quem trabalha no primeiro turno está sendo prejudicado em relação a algum serviço que precisa ser feito, algum documento, emissão de documentos precisa ser feito no Executivo Municipal. Então, diante disso aqui, quero deixar bem claro que este vereador não concorda com esse horário de verão adotado. Existem tantas outras maneiras de fazer redução de gastos e não dessa forma onde claramente atinge a nossa comunidade em geral. E então quero aqui dizer que tanto se fala, então foi apresentado na semana passada novamente o segundo quadrimestre deste ano. Então, só para apresentar alguns números aqui, então se estimava uma receita de 68 milhões até o 8º mês. Então, que eu vinha falando já ao longo desse tempo. Falar de outra cidade é tranquilo, mas aqui a gente está vivendo uma outra realidade. Então, são 2,69% a mais do que se esperava. Então, são 68 milhões que se previa e 70 milhões e 60 mil, então, o que entrou. Então, esse negócio de dizer que caiu, então até o momento a gente não está vendo. Então, 102,69%. Então, apenas as receitas de capital, aí a gente vê claramente que não há projetos no Executivo Municipal. Não sei se não contrataram ninguém, não vejo ninguém que faça projeto. Se esperava, então, 9 milhões, já foram bem cautelosos para esse ano, 9.888.600 reais. Então, até o momento, então, entrou no cofre da Prefeitura, então, 1.358.000, que seria apenas 13%, 13,74% daquilo que realmente se esperava. Então, esperamos que talvez então, para o ano que vem, já que é ano eleitoral, para ver se possam melhorar números através de projetos, mostrar que estão ali para realmente fazer alguma coisa em prol do município. Então, para conseguir pelo menos atender talvez 5% do plano de governo, que não está sendo atendido praticamente nada. E o que me chamou mais a atenção é o índice da folha de pagamento. Aqui claramente talvez não foi uma intenção política, mas foi para mim uma necessidade esta redução, no qual já está com 50,9. Então, alerta já é os 48,6. Então, 54 é o limite máximo. Então, às vezes era para ser talvez uma campanha política, mas acho que é uma necessidade talvez de ter rebaixado o salário. Então, realmente, quando se falava lá atrás o propósito, que tudo que ia se fazer e reduzir, não está sendo feito. Então, aqui claramente comprova. E ainda as despesas com o pessoal, tanto se falou em vareia prefeitura, temos mais 3 dados aqui. Também sempre em cada quadrimestre de 2013 tivemos gastos com pessoal 24 milhões, 2014 25 milhões, é uma coisa totalmente normal, percentual de aumento, e esse ano então 32 milhões. Então isso cabe sim alguma explicação, um motivo, um aumento significativo. Então, para quem andava com o propósito de fazer uma limpa na prefeitura e hoje se gasta muito mais com o pessoal. Esperamos sim o alerta 50,9
9 na folha de pagamento, precisa ser feito alguma coisa. E quanto à entrada de recursos, então, 2,69 a mais. Então, sempre se dizia que caiu, mas o que se previa, então, foi atingido. Cerca de 2 milhões a mais do que a previsão orçamentária. Eu quero aproveitar este momento também ainda pedir ao líder do governo ou ao secretário que possa me enviar, não faço nenhum documento, acho que não precisamos fazer via indicação, o projeto ali do trevo na Rua Vitória. Então, não vai mais para frente nem para trás, apenas então os cones estão lá. Não existe alguma pessoa capaz de desenhar conforme a lei deveria ter. Eu creio que o projeto esteja lá na prefeitura. Então, este vereador gostaria, talvez nem precisa ver. Talvez vou até lá e olhar pessoalmente se este projeto existe. Porque fazer, colocar asfalto, colocar cimento, projetar todo uma rótula, um trevo e para depois destruir. Viram que queriam fazer uma consulta popular apenas, mas botar cimento e depois tirar para ver o que as pessoas iam achar. Então, existem regras, existe espaço, leis que precisam ser seguidas quanto aos espaçamentos da via, tanto da ciclovia como da faixa de pedestre. Então, esse vereador gostaria de ver. Se não, vou pessoalmente à prefeitura para verificar se existe sim um projeto. Também aproveitando ao líder do governo, onde o morador da Oswaldo Lose, número 63, então está esperando ainda a conclusão de alguns tubos, onde o líder do governo prometeu, está certo, como faz parte da base do governo, tem essa autonomia. Nós, como vereadores, não da bancada do Executivo Municipal, apenas podemos solicitar. Mas quando alguém da bancada do Executivo Municipal pode sim, talvez, assumir um compromisso de colocar tubos, ou então espero que o líder do governo, o vereador Marcos Dalma, então possa ir até essa rua, até a residência 66, onde o mesmo morador me procurou, garantiu a colocação dos mesmos e até hoje não foram feitos. Então, puder fazer esse favor, então procurar este morador da Oswaldo Lose, em Testorega, número 66, para dar devidos esclarecimentos, uma vez que foi a Vossa Excelência que foi lá e garantiu o serviço. Ainda, conforme já veio um e-mail para nós vereadores da reunião, então semana que vem, né, senhor presidente, me corrija se estiver errado, é referente a uma reunião na Secretaria de Saúde, secretário de Saúde e o prefeito municipal. Também já podemos aproveitar que realmente a saúde tem muitas falhas no seu processo. Ontem até uma pessoa me procurou, foi num posto, precisava tomar uma injeção, tinha que ir para outro posto porque lá não tinha a pessoa responsável. Então precisamos sim conversar mais de perto para realmente ver o que está acontecendo. Quanto à Casa da Solidariedade também, pelas informações que tenho, foram, não sei por qual motivo, reduzidos ou cortados os exames básicos, raio-x, ultrassom, entre outros, que sempre, a gente sabe, uma tabela, o custo é baixo, mas cortar esses poucos benefícios que ainda a casa recebia para dar, onde o médico totalmente voluntário, todas as segundas-feiras está lá, mas não adianta médico e precisar avaliar uma pessoa, se o Executivo Municipal vai lá e corta e diz que quer fazer redução de gastos, mas na área de saúde, então não se corta gastos. Tem tantas pessoas ali que não sabem o que nem o que estão fazendo lá, então poderia sim ser demitidas e investir este valor, então, em consultas ou exames, raio-x, ultrassom, o que a casa realmente. E nas últimas semanas que tivemos reunião aqui nessa casa, então, foi deixado bem claro, o Executivo Municipal vai ser procurado pela casa ou eles vão entregar a chave. Então, alguma coisa vai ter que ser feito.
Então, podemos, acho que, aproveitar esse momento também para ver qual a possibilidade do Executivo Municipal de também retomar talvez esse serviço, ou até essa semana não fui até a casa, talvez até já foi retomado esses serviços básicos, raio-x, ultrassom, entre outros, no qual o médico lá precisava, as pessoas que ali consultavam com ele, os internos. Ainda também quero aproveitar, não tive tempo ainda de passar, mas conforme informações do morador da Rudolfo Rusch, da Central também, foram despejados tubos. Uma segunda informação, então, que foram despejados por engano. Não acredito que seja isso. Então, não sei se os tubos ainda se encontram lá, mas este vereador nos próximos dias deve ir até lá para ver se realmente é verdade ou não. Então, conforme ele perguntou, que os tubos não são para a mesma rua e sim houve um engano, o despejo dos tubos na lateral da rua. Sim? Permite, senhor? Vereador, eu não sei se foi por engano ou não, mas eu estive nessa rua no início, no final da semana passada, e realmente existem muitos tubos lá. Até fiquei feliz quando vi toda essa tubulação na lateral da rua, e acredito que seja realmente para ser feito aquilo que lá no final de 2013 alguns vereadores, ou se não todos, pediram para que essa rua fosse feita, pelo menos a tubulação, para que a água não pegasse mais a casa de alguns moradores, onde que cada enxurrada mais forte. É a primeira rua, uma das primeiras em Pomerode a sofrer com a enxurrada. E quando eu vi toda essa tubulação lá, eu pensei que realmente fosse. Agora fui pego de surpresa por Vossa Excelência, porque eu não conversei com os moradores. Eu adentrei na rua para visitar a rua, mas não parei. Era por volta das 10 horas da manhã. E eu vi toda essa tubulação lá. Então eu espero que seja. Eu não quero acreditar que seja por engano. Aí deixaria os vereadores e os moradores ainda mais frustrados, porque todo mundo deve ter acreditado que realmente agora, isso não vem só de agora, de 2014, 2013, já vem de muito tempo, né? Não vamos nem criticar essa gestão e nem as gestões anteriores, mas eu acreditei que fosse para esta rua. Então agora o vereador me deixa surpreso se realmente a tubulação foi descarregada lá por engano. Me permite uma parte? Só para reforçar, realmente, espero também que as palavras do vereador Zauri, que realmente não seja um engano, que reforçar mais uma vez que essa rua é uma daquelas ruas que tem o termo de adesão assinado, onde eu havia feito um requerimento da relação dessas ruas da cidade, que me parece que eram mais de 50, que até agora o Executivo não nos entregou, que havia sido feito um levantamento pelo secretário de Planejamento, e até agora essa casa não recebeu essa relação de ruas, que haveria esse termo de adesão, onde então nos foi dito que não poderiam ser feitas essas obras. Inclusive o morador daquela rua, na época, havia se disponibilizado, o vereador Zoni também foi lá, né, a colocar os tubos até, então esperamos que não sejam retirados do local. Obrigada. Agradeço, sim, pelas informações, tanto do vereador Zauri quanto da Letícia. Mas essa informação, então, no sábado, do morador, foi realmente atrás e para ver qual realmente, o que vai ser feito com esses tubos. Segundo ele, me disse que foi despejado por engano na rua e que vai ser usado para outra rua. Então, sabemos, talvez do termo de compromisso, se vale ou não vale, que ali para a rua, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, mas isso não pode acontecer. A gente vê então claramente, se for verdade, como é que funciona o sistema de trabalho então da secretaria. Então, um fala assim, outro assado. Então, esperamos que essa situação então seja corrigida ou vá atrás para ver se realmente é verdade. Então, quero aqui também ainda falar do projeto ainda queria me manifestar ainda
projeto que deu entrada aqui nesta casa. Quando diversas vezes já falamos, quase todos os vereadores desta casa, novamente fazer um empréstimo junto ao Badesc. Tínhamos 3,5 milhões outro projeto e conseguiram perder. Por falta de competência mesmo. E agora novamente entrou nesta casa. E com certeza, conforme antes da sessão já conversamos, eu, a vereadora Letícia e o vereador Horst, da comissão de redação final, e vamos fazer sim um documento. Da forma como veio o projeto, nós queremos talvez um pouco especificado quais os fins. E como é que foi divulgado no início da legislatura, quanto alguns pagamentos, alguns terrenos ainda não adquiridos, que o prefeito deixou dívida. Então, esse aqui vai já praticamente 100% para o próximo prefeito pagar. Então, vale aqui lembrar novamente, e ainda um juros. O outro, praticamente, tenho que dar mais uma olhada no projeto, que praticamente foi a juros zero. E esse aqui, então, já tem 5,5, mais taxa Selic, mais isso, com 12 meses de carência. Então, o próximo prefeito já tem uma dívida. E esse, conforme foi falado, então, já está deixando dívida para o próximo prefeito. Então, como lá atrás falaram que pegaram a prefeitura com dívida, então já estão fazendo dívida, caso esse projeto venha a ser aprovado. Então, mas através da comissão nós vamos pedir especificações para que realmente esse projeto seja, esse dinheiro seja para quê? Com qual finalidade? Isso se conseguirem, né? Documentação, né? Nós esperamos de tantos erros que já aconteceram, talvez esse então vão acertar. Então seria isso hoje, senhor presidente, sala das sessões, Klaus Kram, vereador. Agradeço, vereador Klaus, pelo seu pronunciamento. Convido a vereadora Karen para conduzir os trabalhos desta casa. Continuando os trabalhos, convido o vereador Amarildo para fazer uso da tribuna. Cumprimentar a presidente vereadora Karen, cumprimentar a vereadora Letícia e os demais colegas vereadores, cumprimentar o radialista Salmos de Souza, presidente da Associação de Moradores do bairro Testorrega, senhor Ivanir da Costa, senhor Arlindo Evald, assessor parlamentar, deputado estadual doutor Vicente, secretário Jair, consultor Alberto, demais presentes da comunidade, sejam todos bem-vindos a esta casa. Cumprimentar as pessoas que nos assistem online e também as pessoas que nos ouvem através da Rádio Pomerode. Senhor presidente, primeiramente trago algumas indicações a pedido da comunidade. Nas proximidades do supermercado Bertoldo, na rua Presidente Costa Silva, tem lojas, tem empresas ali próximas, tem um posto de saúde, enfim, é um local que tem um intenso fluxo de veículos, pessoas com bicicletas, ciclistas e pedestres, e normalmente os motoristas acabam abusando da velocidade naquele local. Então, mais uma vez, já foi feito um abaixo-assinado, já fiz através de uma indicação com um abaixo-assinado, onde eles estão pleiteando uma faixa elevada naquelas proximidades. Agora, recentemente, um acidente ocorreu, onde a pessoa caiu, quebrou o braço, quebrou a perna, e nem sequer uma sinalização foi feito através daquele pedido que solicitamos. Então, para que o Executivo, através do órgão competente, tome as devidas providências, porque o abuso de velocidade naquele local é muito grande. Então, a comunidade mais uma vez procurou esse vereador, e estou aqui mais uma vez através dessa indicação, pleiteando esta solicitação dos moradores. Também, a pedido da comunidade, na rua Carlos Bels, que liga ali a região de Testorrega e Testo Alto, também com vários buracos nessa pista. Estão solicitando então uma operação tapa-buraco,
onde já ocorreu, principalmente nesses dias de chuva, a pessoa não consegue ver a cratera que acaba formando esse buraco e onde acontece o acidente. Então, pedindo providências por parte do setor competente do município. Também na rua Texto Alto, bairro Texto Alto, nas proximidades do número 4.705, teve uma parte do barranco que desmoronou, caindo sobre a calçada, e também junto veio uma árvore, um pé de goiabeira, que acabou também, acaba interditando a passagem de pessoas naquele local. Então, para que sejam tomadas as devidas providências pelo órgão competente. Permite uma parte, vereador? Pois não, vereador Klaus. Eu ainda gostaria de reforçar, referente a Carlos Bels. Também passei lá nos últimos dias e sabemos que então foi uma das primeiras obras, projeto na administração passada, então foi então asfaltado por essa administração. Então, que realmente não só avise a empresa, como tem que notificar a empresa que fez esse asfalto. Então, sabemos que os primeiros 5 anos é da empresa. Então, deveria sim solicitar do planejamento para ver se eles realmente já notificaram para fazer a operação tampa-buracos. Mas mesmo assim, já devia se notificar devido à péssima qualidade do asfalto feito. Então, não deixar passar o tempo máximo de 5 anos, no qual primeiro a empresa é responsável. Então, esperamos não só a operação tampa-buraco, porque no começo, no final, no meio, então tem diversos problemas desse asfalto que precisava ser refeito. Então tem que se aproveitar nesse prazo, que ainda falta fechar os 5 anos. Estamos então no 3º ano e com tantos problemas já. Então, passou os 5 anos, praticamente vai ter que ser refeito. E se passou os 5 anos e a empresa não for notificada, então como é que eles vão refazer? E depois sim o município vai ter que arcar. Então, só gostaria também de manifestar que nos primeiros 5 anos a empresa que é responsável pela recuperação, pela operação tampa-buraco e pelo também mau serviço feito, e o executivo tem que ir lá e canetear eles para refazer essas partes mal feitas. Obrigado, vereador Klaus. É lamentável porque nós temos ali agora, está sendo feito a pracinha ali entre a Rua Vitória e a Rua Carlos Bels, e eu conversando com os moradores, quando foram fazer aquela parte de pavimentação, praticamente, segundo as pessoas que estavam ali, um morador que costuma sempre frequentar ali aquele local, ele estava comentando que já podemos verificar agora, já tem crateras ali próximo à pracinha, eles acabaram de pavimentar e já tem buracos ali. Então, é um trabalho péssimo, a qualidade, e assim, segundo as pessoas, o que aconteceu? Eles praticamente encostaram a parte, que vai a parte de brita junto com a pavimentação, só foi uma casquinha de asfalto, e agora os caras estão passando e já está formando essas crateras ali. Então a gente lamenta a péssima qualidade. Não sei quem foi o fiscal do município que acompanhou. Segundo os moradores, não teve nenhum fiscal que acompanhou aquele. E eu acredito que não, porque senão realmente não teria acontecido toda aquela lambança que aconteceu ali nessa rotatória da Rua Vitória com a Rua Carlos Bels. Até também agora, já conversando com mais moradores, estão bastante preocupados com a questão ali de que forma vai ser feito essa rotatória, para ver se realmente vai ficar uma coisa decente ali. Porque ali vai ter que ter uma rotatória com uma faixa para ciclistas, para que as pessoas possam realmente circular naquele local com segurança, que ali tem as calçadas, que já vai garantir a segurança dos pedestres, mas os ciclistas precisam sim de uma faixa também para garantir a segurança dessas pessoas. E ali também fazer uma sinalização, uma coisa bem organizada, com algumas faixas para cruzar a rua, porque senão com certeza vai acontecer acidentes, porque é um lugar
que tem muito fluxo de veículos, ciclistas, pedestres, e realmente precisa dessa organização, desse planejamento aí, por parte, eu diria até para o setor de planejamento, digamos, olhar isso com carinho, para fazer uma coisa bem feita, para não fazer uma coisa e daqui a pouco ter que voltar a desmanchar de novo. Então, já que vão mexer, fazer uma coisa bem planejada. Também, a pedido da comunidade, eu falei que eu ia estar encaminhando ao Executivo Municipal, estão solicitando nesse local, nessa pracinha, um parquinho para as crianças, e se for possível, também solicitaram nesse local um banheiro. Então, para que o município avalie da possibilidade, né, de colocar um banheiro naquele local, e também esse parquinho para as crianças. Eu até não tenho conhecimento, pelo que eu havia conversado, parece que também seria implantado esse parquinho, só que nesse primeiro momento eu acredito que não está aí nessas obras. Quando o vereador Rafael falou em relação às pedras colocadas aí que foram feitas manutenção por parte do SAMAI, nós sabemos que são obras também necessárias, infelizmente acaba causando esse transtorno para a comunidade. Mas tudo bem, até aí a gente entende. O que não dá para entender é você tirar todas aquelas pedras e jogar na calçada, interditando, as pessoas não podem passar por ali. Acho que assim, a pessoa que está, digamos, fazendo essa manutenção, o fiscal deve empilhar essas pedras de uma forma ordenada, de uma forma organizada, que possa garantir a segurança das pessoas que passam por ali. Claro que a pessoa não vai passar de bicicleta pela calçada, mas as pessoas que vão transitar, pedestres por ali, realmente não vão subir sobre essas pedras. Então, fazer uma coisa organizada, e não dessa forma, trancar totalmente a calçada, e onde não dá segurança para a comunidade que circula. Nós tivemos aqui na Avenida 21 de Janeiro e lá na Rua Frederico Veiga, a mesma situação. Então, são obras necessárias sim, mas quando se fazer, e a gente sabe que precisa aí de um período para que a terra possa se compactar, o macadame, enfim, para posteriormente colocar novamente essas pedras de volta. Mas elas não podem ficar interditando e prejudicando as pessoas para que possam transitar nesses lugares. Então, como o vereador Klaus já comentou, nós temos aí no próximo dia 13, na nossa próxima sessão, às 17 horas, uma reunião com a secretária de Saúde, vereadores e o prefeito. O objetivo é estarmos deliberando em relação à saúde do município, avaliando o que temos de média e alta complexidade, visto que sabemos que há uma demanda grande e que nós precisamos tomar providência, sim, para estar resolvendo essa questão. Eu só gostaria aqui também, vereador Klaus, quando nós comentamos em relação a recursos, também agora o Estado liberou um valor para o hospital, e também em 2013 teve uma emenda parlamentar do deputado federal João Pisolatti no valor de R$500 mil, onde a gente estava, eu e o vereador Klaus também estávamos em Brasília pleiteando esse valor. E agora, então, foi liberado aí já R$250 mil dessa emenda parlamentar, e que o hospital está fazendo, então, as licitações, enfim, todo esse trâmite aí para que eles possam usar esse valor e, posteriormente, também o valor restante. Então, esta casa deixa claro para a comunidade que estamos sempre preocupados com a saúde do cidadão pomerodense, e, mais uma vez, onde chamamos aí então o executivo, secretária de saúde, para que nós possamos tomar as devidas providências e estar discutindo ações para nós estar. Claro que sabemos que não vamos zerar essa questão de média e alta complexidade, que é um valor mais expressivo, mas o que nós pudermos resolver, com certeza
vamos fazer uma parceria para estar resolvendo essa questão. Com a palavra, vereador Marcos. Obrigado, vereador Amarildo. Boa notícia ouvir a questão daquela emenda parlamentar, que era de 500 mil, pelo menos a metade já está liberada, né? Mas também, parabéns aos vereadores que se empenharam, ao ex-deputado que liberou essa emenda para o hospital, sabendo que é para manutenção e também não para a parte administrativa, né, que seria para reformas, mas também lembrando que para que isso aconteça, para que tivesse acontecido, houve um empenho também do Executivo, junto com o vereador Nelson, comigo, para que isso aconteça, porque estava tudo irregular ainda, a questão do imóvel antigo do hospital. Precisava adequar para conseguir a liberação da Caixa Econômica, sem essa questão de habite, regularização do imóvel, nada disso teria acontecido, né, essa liberação. Então, houve um empenho junto com a Secretaria da Saúde, com o prefeito municipal, em contato comigo também, e através de uma emenda que veio da deputada Ana Paula Lima, do PT, que veio para a saúde, que era 100 mil, então foi destinado para o hospital, e mais 50 mil que o prefeito já sinalizou para que eles pudessem regularizar o imóvel, que custaria em torno de 130 mil reais, que eles não tinham esse dinheiro disponível, para que conseguisse esse valor da emenda parlamentar do ex-deputado João Pislati. Então, isso digo que é um trabalho que sempre precisa ser feito, independente de partido, qual deputado, mas sim um trabalho de equipe. Então, envolvidos vereadores, deputados, prefeito, Secretaria de Saúde. Então, temos aí o resultado. A metade do valor já veio, já pode ser investido. Infelizmente, não é para a parte administrativa, para os exames, mas a manutenção, o prédio também precisa ser mantido. Precisa da reforma, a parte de madeira já bem antiga. Então, acho que esse trabalho precisa sempre ser feito, independente, sigla partidária, deputados ou envolvidos. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Marcos. Com certeza, importante que todos abracem a causa, visto que é por um bem comum, onde todos vão ser beneficiados com melhorias no hospital, enfim, para que também a comunidade possa ser recebida e atendida de uma forma, com certeza, melhor dentro da demanda de cada um. Então, está aí, e é claro que cada um de nós sempre preocupado, sempre conversando com os deputados, no sentido de viabilizar esses valores para o hospital aqui da nossa cidade. Antes de encerrar, senhora presidente, quero aqui também convidar a comunidade pomerodense, no próximo domingo, dia 11, no Salão Belso, no Alto Rio do Texto, nós temos a festa da Capela Santa Terezinha. Então, estender esse convite a toda a comunidade pomerodense, também aos senhores e senhoras vereadores. Seria isso, senhora presidente, sala das sessões, vereador Amarildo da Silva. Agradeço, vereador Amarildo, pelo seu pronunciamento e convido novamente a assumir os trabalhos. Agradeço a vereadora Karen por conduzir os trabalhos desta casa. Concluídos os pronunciamentos, dou por encerrado o grande expediente. Na ordem do dia, na forma do que dispõe o regimento interno, dou por aberto a ordem do dia desta sessão e solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da primeira proposição a ser discutida e deliberada. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 2623/2015. Objeto: estima a receita e fixa a despesa do município de Pomerode para o exercício de 2016. Lei Orçamentária Anual. Então, coloco então em discussão o projeto 2623/2015. Com a palavra, vereador Nelson Fischer. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade. Para determinar o volume de recursos para cada uma das unidades gestoras, a administração municipal irá dispor, em 2016, para que vai dispor, foi considerada a evolução das receitas nos 3 últimos exercícios, bem como o comportamento da arrecadação em 2015.
também a alteração tributária e as perspectivas de crescimento da economia e os índices de inflação vigente, que tudo isso tem que ser considerado. As despesas foram fixadas, considerando a evolução dos custos e manutenção de cada órgão e setores da administração, bem como a expansão dos serviços de compromissos financeiros. Assim, o Executivo prevê para o próximo ano, 2016, 121.221.000 como orçamento fiscal e 13.200.000 como orçamento da Seguridade Social, totalizando 134.421.000 reais. Então, eu manifesto meu voto favorável para a aprovação desse projeto de lei. Com a palavra, vereador Klaus. Senhor presidente, colegas veredoras, vereadores, distinta visita. Como o valor total, então, estimado para o ano que vem, então, fica, então, o vereador Fischer já falou, 134.421.000. Então, apenas aqui, quero aqui ainda dizer que esse ano, então, para todas as entidades no qual tanto se falou no decorrer do ano que esta casa tirou o orçamento, apenas sim fizemos um bem comum, tentar ajudar as entidades que tinham pouca disponibilização de recursos, cada um na sua pasta, mas isso também não quer dizer que o prefeito municipal é obrigado a passar o recurso que está no orçamento. Então aqui, esse ano, então, não houve nenhuma emenda, devido sim, já foram conforme a lei, então não precisamos. E quase todas as entidades, então, tudo que nós fizemos ano passado para esse ano, e novamente, então, está se prevendo praticamente os mesmos valores, então, Pomerheim e outros, Casa da Solidariedade, 90.000, Bombeiros acho que é 225, então, esse orçamento, então, nada mais que justifica as nossas emendas que foram feitas no ano passado para esse ano. Então, apenas queria registrar também essa situação. Então, não foi feita nenhuma emenda, então, e quando também vai ser votado tanto a LDO como o plano plurianual e orçamento, então, não pode ter outra matéria para ser votado, então, na ordem do dia. Tem que ser exclusivamente, então, o orçamento municipal, devido a não ter outra matéria, então, nesse dia de hoje. Então, também me manifesto favorável. Projeto ainda em discussão, com a palavra a vereadora Letícia. Senhor presidente, vereadora, vereadores, comunidade, boa noite. Também sou favorável a esse projeto de lei, só gostaria de acrescentar as palavras dos vereadores que me antecederam. Então, como eu já falei na tribuna 2 semanas atrás, então, que foi de diferente, então, que a rede feminina de combate ao câncer, até em homenagem ao Outubro Rosa, onde nos encontramos esse mês, foi incluída na lei de orçamento de 2016. Como o vereador Klaus já passou, o valor não precisa ser repassado, mas eu tenho a firme convicção de que esses valores serão repassados para essas entidades, tanto para a rede feminina como para todas as demais, como costumeiramente é repassado. E também a VIP consta esse ano, o PEAL já foi incluído esse ano, e todas as demais entidades estão num valor já de acordo com o que está esse ano e até um pouco mais. A CEUP não está também, com o que eu particularmente concordo, já pelas questões que já colocamos, que a questão da CEUP tem que ser tratada de uma forma diferente via Secretaria de Educação. Então, sou a favor do projeto. Obrigada. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, vereador Marcos. Obrigado, senhor presidente. Também favorável. Só lembrando que
No ano passado também veio dentro da lei o orçamento, como esse ano também. Mas ano passado era uma questão atípica, que tinha a questão do precatório, que teria que ser revisto, e que para ano que vem, então, já não existe mais essa questão. O prefeito sempre teve essa preocupação junto com as entidades, nunca foi contrário a querer ajudar, mas ele tem toda uma estrutura para administrar e cumprir com seus afazeres, né, os pagamentos. Então, tem que administrar toda a estrutura do município. Mas, com certeza, agora, como ano que vem já é um outro ano, já não tem mais esse precatório, já não tem esse compromisso que tem que honrar para não travar todos os recursos para 2006. Então, foi mais fácil já para fazer orçamento em cima desses valores também, que é de interesse do prefeito, claro, junto, nós todos os vereadores sempre somos a favor de ajudar as entidades, então foi tudo mais simples para o ano de 2016. Então, totalmente a favor, conforme o vereador Cláudio também já falou, mas só para explicar o porquê. Estava dentro da legalidade, mas existe toda uma estrutura para ser administrada, e é claro que quem responde é o gestor, que é o prefeito, que em algum lugar teria que fazer alguns cortes para cumprir com seus compromissos, porque existe a responsabilidade fiscal, e todo mundo sabe que o prefeito responde, e até nós vereadores, independente das situações. Obrigado. Ainda com a palavra, vereador Klaus. Senhor presidente, colegas veredoras, vereadores, distinta visita. Ainda aproveitar o gancho da vereadora Letícia, então, a nossa briga, como da VIP, da Rede Feminina, então apenas foi para criar somente a rubrica. Se passar valores, esse é outro departamento. Então, se há recursos disponíveis, ou desta casa, ou no Executivo Municipal. Então, o que nós sempre queríamos era para apenas aparecer a rubrica dentro do orçamento, no qual foi atendido. Então, diante disso, novamente me manifesto favorável. Projeto ainda em discussão. Verificando que ninguém mais pretende se manifestar, coloco o projeto de lei ordinária do Executivo, número 2623/2015, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao vereador Klaus que faça a leitura da próxima proposição. Projeto de lei ordinária do Executivo número 2624/2015. Objeto: revoga, substitui anexos e planilhas da lei ordinária número 2726 de 30 de julho de 2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências. Está em discussão o projeto de lei ordinária do Executivo número 2624/2015. Com a palavra, vereador Nelson Fischer. Obrigado, senhor presidente. Desde a elaboração da LOA, ou seja, a Lei do Orçamento Anual, cuja discussão e aprovação ocorreu no dia 30 de julho deste ano, já se passaram assim, alguns meses, e nesse decorrer, várias sugestões também foram dadas pelos vereadores, até para a inclusão de rubricas, né, como já foi dito. E então foram necessárias fazer as alterações, inclusões de prioridades anteriormente propostos. Dessa forma, então, o projeto de lei 2624, ele revoga, substitui anexos e planilhas para readequar o orçamento para o próximo ano. Então, sou favorável a aprovação desse projeto de lei. Com a palavra, vereador Klaus. Senhor presidente, colegas veredoras, vereadores, distinta visita. Como é que o vereador Nelson já falou, então apenas quando se faz alguma alteração, então teria que ser feito então na LDO também, o que está sendo feito. Como teve algumas alterações propostas por esta casa, talvez até pelo Executivo Municipal, algumas alterações, então se também faz na LDO, como também depois vem o plano plurianual que também tem que ser alterado. Como já bem disse, revoga, substitui planilhas. Então,
Diante disso, também me manifesto favorável ao projeto. Projeto ainda em discussão. Verificando que ninguém mais pretende se manifestar, coloco o projeto de lei ordinária do Executivo número 2624/2015 em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Klaus, que faça a leitura da próxima proposição. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 2625/2015, objeto: revoga, substitui anexos e planilhas da Lei Ordinária número 2614 de 24 de dezembro de 2013, que instituiu o Plano Plurianual do município de Pomerode para o período de 2014 a 2017. Projeto em discussão, com a palavra vereador Nelson Fischer. Se passaram já alguns meses desde a aprovação da LOA, tem muito tempo muito maior se passou desde a aprovação do PPA, ou seja, Plano Plurianual, que aconteceu lá em 2013. E de lá para cá, houve, então, várias alterações, como já foi dito anteriormente, aos demais projetos, e por essa razão, então, houve a necessidade de fazer uma reestimativa até de receitas e também alterações e inclusões. O texto do PPA permanece inalterado. O que vai ser alterado são apenas os anexos e planilhas que então sofreram alteração. Então, me manifesto também favorável a esse projeto de lei. Projeto ainda em discussão, com a palavra vereador Klaus. Senhor presidente, colegas veredoras, vereadores distintos à visita. Também queria me manifestar favorável ao projeto número 2625/2015, que é o Plano Plurianual. Então, conforme já foi a LDO, então precisa sim revogar e substituir alguns anexos que foram feitos, tanto assim como antes na LDO, e também tem que ser feito então no Plano Plurianual, que é de 2014 a 2017. Então, nada mais justo então fazer os três na mesma ordem, e para que então, e se no ano que vem precisar fazer alterações de novo, vai ser o mesmo trâmite. Então, apenas explicar essa situação. Adiante disso, também me manifestar favorável ao projeto. Projeto 2625/2015, ainda em discussão. Verificando que ninguém mais pretende se manifestar, coloco o projeto de lei ordinária do Executivo, número 2625/2015, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Projeto aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a deliberar, dou por encerrada a ordem do dia e solicito ao primeiro secretário, o vereador Klaus, que faça a leitura dos informes. Super Buffet de Cachorão, dia 9/10, sexta-feira, véspera de feriadão, das 11 às 14 horas e das 16 às 21 horas. Local, Clube Texto Central Alto. Ainda a festa da Capela Santa Terezinha, que vai ser no Salão Bells, no domingo. Ainda está acontecendo esse último final de semana a primeira Zonenfest, que será também sábado, domingo e segunda-feira. Maiores então informações www.vempa.pomerode. Ainda festa de Rainha do Clube Nacional, com início no sábado, 14 horas, com animação da banda. Não tem? Alto da Serra. Ainda no domingo, festa de Rei do Bolão, Texto Central Alto. Início às 10 horas. Animação da banda Fantásticos. Retirada de ingressos somente na hora. Seria isso, senhor presidente. Verificando estar concluída a pauta dos trabalhos previsto para esta sessão,
Dou a mesma por encerrada, agradecendo a participação dos ilustres vereadores e desde já os convoco para a próxima sessão, que será realizada no dia 13 de outubro, terça-feira, às 19 horas, neste mesmo recinto, para o qual convido toda a comunidade. Por fim, renovo os nossos agradecimentos aos ilustres visitantes que nos honraram com a sua presença, desejando a todos um seguro retorno aos seus lares. Obrigado, boa noite, está encerrada a sessão.